Há pouco, durante o lançamento do novo programa Casa Paulista, no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, disse o seguinte, eu vou abrir aspas. Eu disse ao presidente do meu partido que ficaria muito ruim a gente integrar a base do governo. É meu partido. A gente não tem que compor o Ministério do Governo Federal. Fecho aspas, um trecho da informação da fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, há pouco, no Palácio dos Bandeirantes. Vamos agora com o Cristiano Beraldo? Eu tenho que morder minha língua, viu? Depois disso eu vou falar. Eu falei que era mais fácil. Então, complementa, então, por o Tarcísio sair do Republicanos do que o Republicanos deixar de ser base de quem está no poder, mas eu continuo isso depois. Tá, eu vou só girar com o Cristiano Beraldo. Beraldo, pensando nessa situação, essas tratativas e discussões que a gente tem repercutido, possibilidade de entrada do PP e do Republicanos no governo federal, o eleitor não fica sem entender essa situação, não dá um bug no cérebro dele, ele olha para essa situação, peraí, Republicanos e PP participar de uma administração ou ser base governista do PT, não encaixa, né? Mas, Karina, você está falando de quem mesmo? Do eleitor? Aquele sujeito chato que a gente se preocupa com ele a cada 4 anos ou a cada 2 anos? Porque de toda essa discussão, e aliás eu tenho até que pedir um pouco de calma ao Pavy, porque essa situação do Republicanos é uma situação de hoje. Certamente, no decorrer do tempo, alguma forma de acomodação terá que existir, porque realmente há uma preocupação muito grande desses partidos com interesses próprios. Há muito interesse do governo em resolver seus próprios problemas, e estes problemas, estes interesses, essas prioridades não estão conectadas com as prioridades, as necessidades, as expectativas do eleitor, do brasileiro. Vejam, esses deputados, senadores, os caciques partidários, eles vão negociando esses espaços tendo em vista quem está do outro lado, que é Lula. Lula, quando fala que ele é o presidente da República e ele é que determina qual o espaço que cada partido terá, ele já coloca as coisas neste patamar. Não é que ele enxerga alguma ajuda específica numa área importante para o governo. Não, é simplesmente transformar uma área do governo num ambiente em que um determinado partido irá mandar e desmandar, em benefício do Brasil ou em benefício do próprio partido e de seus políticos. É óbvio que o interesse primordial ali é dos políticos. A visão deles é com a próxima eleição. Quantos cabos eleitorais eles poderão contratar? Quantas empresas amigas poderão ter contrato com aquele ministério, com aquela empresa pública, para que, quando chegar a eleição, eles possam dar a contribuição deles, a tão esperada contribuição para essas eleições. Isso sem falar de eventuais interesses escuros que podem acontecer e estar sendo negociados. Agora, essa dinâmica política que se criou no Brasil, ela é muito interessante porque critica-se muito a polarização. Só que nestes extremos, e aí a gente tem que reconhecer este comportamento tanto de quem defende a direita contra a esquerda e tanto aqueles que defendem a esquerda contra a direita, estes polos, eles defendem alguma ideia, algum propósito. São pessoas que estão ali engajadas em serem situação ou oposição conforme o seu pensamento ideológico. Mas a grande massa está dando uma banana para a ideologia, está dando uma banana se é direita ou esquerda, e tem simplesmente uma visão de proteger aquilo que é do seu interesse próprio, é do seu interesse para fortalecer o partido, para ganhar a eleição para prefeito, para vereador, para deputado, para senador. É assim que o Brasil vai evoluir? Façamos uma reflexão. Este modelo do Brasil é o modelo que vai resolver os nossos problemas?
É com esta maioria de interesseiros, de pessoas que olham sempre para o próprio umbigo, que vamos vencer as inúmeras dificuldades que temos. E olha, o Brasil é um país que não devia ter 1/10 das dificuldades que tem. Nós temos tudo que um país pode pedir. Temos uma costa de 8.000 quilômetros, temos uma agricultura de dar inveja a qualquer país do mundo, temos vocação para tudo. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem neve, não tem nada. Tem tudo de bom. E mesmo assim, este país que é saqueado há 500 anos, continua sendo saqueado, está aqui resiliente. Só que, infelizmente, as pessoas, o eleitor que mencionou o Caniato, nós, eleitores brasileiros, que acabamos pagando a conta de tudo que é decidido em Brasília, nós precisamos, em conjunto, ter a consciência de que este Congresso que aí está, os governadores, os prefeitos, os vereadores, o presidente da República, podem sim ser renovados a cada 4 anos. Nós, como eleitores, insatisfeitos e indignados, podemos renovar 100% da Câmara, 100% do Senado. Mas nós não fazemos isso. Por quê? Porque a esquerda, que comandou o Brasil por um período majoritário nos últimos 20 anos, constituiu da ignorância popular o seu instrumento de manutenção do poder. Nada justifica o PT ter ganho 5 eleições nestes últimos 20 anos. Nada justifica, porque o PT não entregou nada de concreto que pudesse transformar a vida das pessoas, a vida das famílias no longo prazo, que não fosse corrupção, que não fosse um consumo maluco, porque o projeto de expansão econômica do PT nos seus primeiros governos foi com base no consumo e não com a preparação da população. Fizeram um programa para distribuir títulos universitários para as pessoas que sequer estavam adequadamente alfabetizadas, mas podem dizer que ganharam o seu diploma durante o governo do PT. Só que isso não se traduz em geração de emprego, isso não se traduz em melhoria da qualidade de vida, porque para que isso aconteça é preciso que o Brasil se transforme, que o Brasil aprenda a usar todas as suas qualidades, mas nós somos especialistas em ver oportunidades passar e estamos diante, certamente, de um novo voo de galinha, e teremos nestes políticos covardes a base necessária para que as pessoas passem pela ilusão de que um governo Lula, um novo governo PT, poderá produzir algum tipo de transformação efetiva, de longo prazo, sólida para a sociedade brasileira. Brasil, o eterno país do futuro. Mas o futuro não chega, Beraldo. Agora, Thiago Pavinato, para um partido ficar com um pé em cada canoa, como bem mencionou o Cláudio Dantas, vai ser base governista quando? Vai ser oposição quando? É uma situação extremamente delicada, né? Talvez no futuro. Neologismo. Hoje eu tô meio Guimarães Rosa. No país do futuro. Tô meio Guimarães Rosa, né? Ele escreveu, não leu, o outro lirá. Então, hoje eu estou cheio do neologismo, desde cedo. Bom, eu falei que mordi a minha língua porque eu tinha certeza que os republicanos é o PRB. O PRB é do bispo mais famoso deste país. O bispo mais famoso desse país, ele é amigo de todo mundo que está no poder. Sendo amigo de todo mundo que está no poder, parecia-me lógico que os republicanos esteve ao lado de Bolsonaro nas eleições, mas Bolsonaro perdeu as eleições, portanto é hora de se acertar com o poder. E por isso, quando a notícia quando o presidente dos republicanos falou que Bolsonaro é um extremista, direita extrema, que os republicanos não queriam aquilo, depois de usar e abusar da imagem do Bolsonaro na campanha para eleger a sua bancada, eu falei, bom,
está na hora do Republicanos ser republicanos e ir para o governo que ganhou na administração da res pública, da coisa pública. Mas aí o Tarcísio tem uma certa envergadura, mesmo não sendo historicamente desse partido. Parece que o presidente do Republicanos ouviu, por isso que eu disse que eu tenho que morder a minha língua, porque ele conseguiu dobrar um hábito histórico. Eu compreendo a advertência de cautela que o Beraldo me dá, mas eu também imagino que as razões para que o Republicanos não entre com cara, nome e sobrenome na base do governo Lula seja outra. Não é nem que ele queira ser oposição. Na minha concepção atual, posso mudar quando mudarem as condições de temperatura e pressão do cenário em Brasília, é que já se discute dentro do Republicanos o lançamento de Damares Alves para a presidência da República. Damares Alves. O Republicanos sabe que a Damares não vai ganhar. Mas lançar a Damares para presidente ocasiona o quê? Ocasiona que, mesmo ela não ganhando, o Republicanos vai ter uma bancada gigantesca na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Quanto mais deputados, quanto mais senadores, mais assessores, mais emendas, mais poder de barganha e, claro, o que é principal, senhores, ela vai ser o fiel garantidor da reeleição de Lula ou daquele que, se Lula não concorrer à reeleição, e ele já nos afirma que ele só não concorrerá se não estiver vivo, uma dívida de gratidão por assegurar a vitória de Lula ou daquele que concorrer em seu lugar, se vivo ele não estiver, para a presidência do Brasil. Logo, o Republicanos, ele tem na manga uma cartada de: eu não entro para a base do governo com nome, sobrenome e rosto. Eu consigo lançar Damares à presidência da República. Se ela topar, eu não me contaminei sendo base do governo Lula, faço uma racha na direita brasileira, elejo, sabendo que Damares não vai se eleger, uma grande bancada na Câmara dos Deputados e no Senado, e o próximo presidente de esquerda, talvez Lula, vai ter uma dívida de gratidão comigo, e aí eu terei o que quiser na base do governo. Então, diante dessa condição que se aventa, é um cenário que eu sugiro. Zé. Não dá para dizer que ninguém será eleito, não. A instabilidade política está muito grande e é muito sensível. Pode ser que a Damares seja eleita. Bolsonaro, ele não vai indicar alguém muito de fora, não, é alguém de próximo ali, mas lançar Damares é perigoso, viu? E outra coisa, tá muito longe ainda, viu? Tudo pode acontecer. Como dizem os políticos aqui. É uma estratégia que já requer essa medida de não entrar no governo, porque senão ele vai queimar Damares, ele vai queimar a possibilidade dessa candidatura ter o maior número de votos possível. Pois é, Dantas. Mas Pavi, a questão toda é a seguinte: essa movimentação, ela não é feita de forma individual, né? Cada partido está cuidando do seu próprio interesse. Não, ela já vem sendo costurada como uma formação de bloco. Eu vi a matéria que saiu sobre Damares para a presidência da República, mas eu acho que ela é um pouco especulativa, ela passa um pouquinho do ponto. Na verdade, hoje, de forma concreta, o nome da Damares está posto para o governo do Distrito Federal. E essa união que vai eleger ou que vai tentar eleger a Damares para o governo do Distrito Federal,
ela compreende justamente uma aliança desses partidos que hoje se colocam como independentes, mas que estão no governo. União Brasil, Republicanos, PL, PP, PL também. Então, eles vão fazer esse tipo de jogo. Né? Vão colocam uma pessoa, dizem que isso é da cota do Lula. Não, então tá lá o Celso Sabino, da cota do Lula. É da cota do Lula nada. Celso Sabino é União Brasil. Foi uma costura com o Elmar Nascimento, com a cúpula do partido, Ivar, né? Ueda. Então, assim, o nome dele é uma costura muito bem feita e que ela foi sustentada aí durante mais de mês, quando ficou essa briga aí pública, né? Saindo todo dia na imprensa, com ataques, enfim, com jogo baixo, com distribuição de dossiês um contra o outro. Acabou que ele foi mantido lá. Então, assim, essa é a mesma lógica. Por quê? É a forma que eles têm de ocupar um espaço político, controlar uma pasta, significa ter a capacidade também de direcionar as emendas que estão no Congresso, que estão no orçamento, nesse novo orçamento dito secreto, não mais secreto, mas ainda secreto. E aí eles jogam, assim, é igual aquela história, ele chuta e cabeceia, né? Cobra a falta e corre na área para cabecear, porque o partido que está na Câmara, que está no Congresso, ele tem o seu próprio representante na pasta em que ele poderá direcionar essa emenda. Mais uma vez, o problema na questão não é simplesmente o direcionamento de emendas. Eu acho que, inclusive, se isso for feito de uma forma republicana, é o jeito de se promover o desenvolvimento de várias regiões do país. Na área de turismo mesmo é uma área que precisa muito de investimento. A questão toda é se esse dinheiro realmente chega na ponta. E aí é preciso que os órgãos de fiscalização estejam atuando. Mas, na realidade, o que eu escuto dos partidos, e principalmente do PL, é o seguinte: está muito cedo e lá para no início de 2026, fazer pesquisa e definir ali o que cada um vai fazer. Michele será candidata, ninguém sabe a quê. A tendência é que seja senadora aqui pelo Distrito Federal. Damares será candidata, talvez a governo do Distrito Federal ou a presidência. O que vai acontecer é que pesquisas vão fazer esse processo que antes era distribuído pela política. Quer dizer, dois maiores nomes. A pesquisa será uma pré-eleição. As duas estrelas do Republicanos hoje são Damares e Tarcísio. Inclusive, em relação a Damares, as pessoas estão criticando essa informação, dizendo: a Damares só ganhou no Distrito Federal porque a Michele a apoiou. Ela não ganha nada. Algumas pessoas cravando isso aqui. Para ser um dono de partido. Mas tem um jogo. Essa coisa de levantar o nome da Damares para a presidência, na verdade, é um jogo muito mais interno para dizer para o Tarcísio: olha, você está ameaçando sair do Republicanos porque você é contra que a gente integre o governo, que a gente indique um ministro. Então, tudo bem, se você quiser sair, você sai, porque a gente tem aqui uma presidenciável. Não é só você que é presidenciável, nós também temos a Damares. Aí isso é um jogo muito mais interno do próprio Republicanos. Porque o Tarcísio sabe que se ele sair do Republicanos, ele vai para onde? Para o Novo? Mandaram um recado para o Tarcísio. Essa movimentação do presidente do Republicanos, ele enterra a carreira dele política. Ela é muito mais inteligente, porque quando todos estavam dando por certo que o Republicanos ia entrar na base, essa fala do Marcos Pereira é um afago no ego do Tarcísio. E há interlocutores que dizem que Tarcísio deve concorrer à reeleição, porque se Tarcísio deixa o governo de São Paulo com uma boa avaliação, e ele só pode concorrer à presidência com uma boa avaliação, é certo que ele seria reeleito em São Paulo, mas não é certo que ele seria eleito presidente. Então, o Republicanos, ele perderia o governo de São Paulo. Mas a Damares concorrendo à presidência é a chance de fazer uma grande bancada nas duas casas legislativas, e ela perdendo, ela volta para o Senado. Então é uma jogada bastante interessante, e que talvez provoque o Valdemar Costa Neto a incentivar a candidatura da Michele para o Senado e não para a presidência, o que aumenta o valor de mercado do Republicanos
numa eventual reeleição do PT ou eleição de quem quer que seja pelo Partido dos Trabalhadores. Então, o que o Marcos Pereira está plantando agora, nesse momento, é algo muito valioso que pode enterrar a direita no executivo e que vai trazer dividendos para os republicanos nunca antes vistos na história desse país, como dizia o Lula.